Hoje eu estou aqui com vocês para poder dar um presente para vocês. Eu gostaria de falar com vocês, os profissionais da área de informática, das possibilidades que você tem na Austrália para vocês virem para cá e vocês entenderem esse mercado, que é um mercado de demanda, e poder usufruir das chances que esse mercado aqui na Austrália possibilita você ter quando você vem para a Austrália. Meu nome é Daniela Lima, eu sou consultora de carreiras aqui na Austrália, com experiência de mais de 20 anos nesse segmento e nos últimos 5 anos atuando como coach de carreira e também colocando o pessoal no mercado de trabalho. Então eu já passei por um processo de estar trabalhando com profissionais de IT, já fui recrutadora de IT, então conheço bem esse mercado, como funciona. Mas hoje, o motivo que eu estou aqui, eu gostaria de estar compartilhando e te dando mais chances de entender esse mercado. E eu estou com o Marcos. O Marcos é o gerente de marketing da National Institute of Technology of Australia, mais conhecida como a NIT para os brasileiros. Marcos atua nessa área, especialmente com os estudantes internacionais há mais de 5 anos, e por ele estar inserido agora nessa indústria de informática, ele tem muito conhecimento para poder passar para vocês. Então, Marcos, fala um pouquinho de você pra gente e vamos explorar esse mercado da informática que é tão poderoso aqui na Austrália. Tá bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Dani. É um prazer estar aqui com você, passando um pouco mais de informações e de conhecimento da área de tecnologia. Bom, eu vim para a Austrália há mais ou menos quase 6 anos, na verdade. Né? Eu vim também como maioria como international student e estudante internacional, fiz inglês, depois acabei terminando o meu MBA, né, na Curtin University, e eu trabalho sim no mercado de international students há mais de 5 anos, foi 6 meses depois que eu cheguei aqui. Então a minha experiência antes era na parte de consultoria, né, de carreira para aqueles que tinham interesse de estudar na Austrália, e agora trabalhando numa escola voltada para a tecnologia, né? Então a NIT é uma escola que é a única escola em WA, em Perth, WA, que se especializa nessa parte de tecnologia, né? Então nós temos cursos variados, desde a pura tecnologia, que é desenvolvimento, programação, parte de redes, de cybersecurity, etc., até cursos mistos, como cursos de negócios voltados para a tecnologia, né? Que é o curso que a gente chama de business aqui em inglês, né? Então a NIT é a única escola que tem nós temos aproximadamente 60 empresas parceiras, né? Que oferecem estágios, inclusive, para os nossos estudantes no momento da conclusão do curso. Que é ótimo, né? Sim, quando você está se formando, você poder trabalhar também. Sim. Então a visão da NIT é essa, da NIT é essa, né? De preparar o profissional para o mercado de trabalho. Então a metodologia que a gente usa aqui é bem prática, né? Os nossos professores têm experiência no mercado há muitos anos, né? Então o foco principal da NIT é preparar realmente o pessoal para o mercado de trabalho. Por isso nós temos nós somos muito próximos da indústria de tecnologia aqui em WA. Então, falando na indústria, o que você vê que está acontecendo nessa indústria com relação a oportunidades que a gente pode gerar e deixar as pessoas que estão nos escutando e nos vendo, né, entender como que vai ser esse processo? Como que está essa indústria de IT aqui na Austrália hoje, em Perth principalmente? Legal, bom, então só para entender um pouquinho, a economia da Austrália como um todo, né, grande parte da economia australiana depende das minas, né, de mineração. Então, inclusive, é dos maiores países exportadores de minério, né? Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a Austrália tem dependido muito dessa indústria, né? Porém, é uma indústria que tem altos e baixos, inclusive depois da crise com a baixa de crescimento, não é crise, mas a baixa de crescimento da China, que é um dos maiores consumidores do minério australiano. O governo australiano, desde 2015, restabeleceu todo um planejamento econômico voltado para a tecnologia, né? Então, a Austrália, nos últimos anos, tem sido um dos propulsores de tecnologia
no mundo, né? Mas tem perdido para economias como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Singapura e a própria China. Né? Mas isso é por causa de população, pessoas não qualificadas, por que está acontecendo isso? Então, assim, um pouco dos dois, na verdade, né? Então, a Austrália, nos últimos anos, tem visto a falta de profissionais de tecnologia, mas também pelo próprio governo não tem investido muito em tecnologia nos últimos anos, né? Então, em 2015 foi estabelecido uma nova diretriz, que é diversificação e inovação, né? O título do relatório. E de lá para cá, o número de profissionais de tecnologia tem aumentado muito, a procura por esses profissionais, né? Então, o governo, a economia como um todo tem aumentado a diversificação de inovação e tecnologia, né? Com isso, a procura por profissionais de TI tem crescido exponencialmente na Austrália, né? Então, esses são dados do relatório da ACS, né? A ACS, para quem não sabe, é o Australian Computer Society, que é a organização dos profissionais de TI, né? A maior organização dos profissionais de TI aqui na Austrália. Então, em parceria com a Deloitte, que é aquela empresa de consultoria, eles fazem todo ano um relatório sobre a economia de TI na Austrália. E com isso, eles trabalham muito com o governo nas diretrizes da economia, né? Então, no último relatório, em 2017, foi apontado pelo governo australiano, pelo relatório da ACS, que a procura a formação de profissionais de TI né, pelos residentes australianos, pela população australiana, ela não é suficiente para suprir a procura de profissionais, né? Então, isso em conjunto com, por exemplo, o programa de Migration Skills, que é um programa do governo australiano, departamento de Borders, como é que... Borders, hoje se chama Home Affairs. Isso, né? Mudou isso. de nome recentemente. Departamento de Imigração, isso. Departamento de Imigração. Então, o Departamento de Imigração, por exemplo, né, tem um programa que chama Migration Skills, né, Skills Migration, que é a procura de profissionais de várias áreas, não só de tecnologia, mas de várias áreas, para trabalhar e morar, ser residente na Austrália, né? Então, vários países de primeiro mundo têm isso, né? O Canadá tem programas, os Estados Unidos têm esses programas, então a Austrália também tem, né? Acho que você vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente, né? Sim. Então, no ano passado, por exemplo, o programa de Migration Skills da Austrália estabeleceu um teto de 12.485 profissionais só de TI. Né? É uma das maiores áreas de oportunidade para migração na Austrália, né? Então, tendo em vista isso que você está falando, Marcos, eu estou imaginando duas coisas. A gente poderia, para esclarecer para eles, falar um pouquinho sobre esse processo de reconhecimento de profissão para quem já tem experiência no Brasil, e você complementa com as pessoas que de repente até já têm esse background no Brasil, mas que possam estar vindo estudar aqui, e o que acontece depois com a possibilidade de visto para essas pessoas, né? Sim, com certeza. Então, assim, para aqueles profissionais de tecnologia que estão aí no Brasil e têm vontade de vir para a Austrália, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Você não precisa necessariamente estudar aqui para poder vir para cá para trabalhar, né? E não necessariamente você precisa vir para a Austrália para morar para sempre, né? Então, existem oportunidades não só na Austrália, mas como no mundo inteiro em relação à tecnologia, né? Inclusive, um relatório do Committee of Economy Development of Australia, que é o CEDA, estimou que 40% das profissões na Austrália ou elas vão desaparecer completamente ou mudar completamente devido à tecnologia, né? Então, por exemplo, já se testa tecnologias, por exemplo, entrega por drones. Né? No Brasil isso não é uma realidade, mas na China, por exemplo, até mesmo na China está mais avançado do que na Austrália nesse sentido. Já estão testando esse tipo de tecnologia, né? Então, provavelmente em breve aí os
os carteiros, já seria uma profissão que vai estar em risco, né? Motorista de carro, Então, assim, é uma realidade, né? Que a tecnologia realmente, ela evolui e ela evolui num nível muito exponencial, né? Então, que hoje em dia a programação, né, codificação, ela é hoje considerada mundialmente tão importante quanto o inglês, né, ou até mais. Então, é um exemplo de como a tecnologia atualmente tem desfalcado bastante carreiras, e é claro que novas oportunidades se criam. Né? Hoje você tem que aprender a ser motorista de drone, não motorista de carro. É bem legal também. Ótimo, que legal. Então vamos falar agora no processo de reconhecimento do seu diploma, nesse órgão que é conhecido como a ACS, Australian Computer Society. Então, você que é um profissional de IT e que já fala inglês, né? Que está pensando em vir para a Austrália, vocês têm uma ótima oportunidade de fazer o seu reconhecimento de carreira ainda aí do Brasil. E isso é muito legal, porque o que acontece? Cada ocupação tem o seu próprio órgão que faz o reconhecimento da profissão, né? Nesse caso específico, o processo pela ACS, ele depende muito de evidências de documentos que você já tem. Então, assim, se você tem o seu diploma, tem o histórico escolar, tem a descrição de cada matéria, você consegue com esses documentos já iniciar o seu processo de reconhecimento de carreira. Uma coisa que faço o reconhecimento de todas as profissões, eu sempre recomendo, e nesse caso é fundamental na ACS, é que você realmente entenda o ANSCO da sua profissão. O que é esse ANSCO? Esse ANSCO, cada ocupação, e dentro do IT, como a gente mesmo falou, existem várias profissões. Você pode ser um programador, você pode ser um analista de suporte, você pode ser um DBA, você pode estar fazendo várias N coisas. Cada uma dessas profissões tem o seu próprio ANSCO. E quando você vai apresentar a sua carta de referência, a sua carta de referência tem que pegar a essência desse ANSCO. Então, se você simplesmente apresentar uma carta de referência do seu empregador do Brasil para fazer esse processo, vai falhar. Então, tem que ser muito criterioso, principalmente com a ACS, porque é tudo relacionado a evidências do seu trabalho, current, né, atual, e o anterior, né? Então, você tem que ter essas evidências realmente batendo tudo que eles estão querendo. E você tem que ficar atento com a relação de anos de experiência. Para cada ano de experiência que você tem que suprir mais ou menos evidências, tá? Nesse primeiro momento, é interessante que o ACS também não necessita que você tenha o seu IELTS feito. Então, através da evidência, da sua experiência e estudos, eles vão fazer um assessment, que é uma análise disso, e chegar à conclusão se você está competente ou não pelo mesmo nível de ensino de um profissional de informática que tem aqui na Austrália. Então, eles comparam as duas coisas, não só o seu diploma, mas o seu diploma e a sua experiência. Eles fazem esse levantamento das análises e eles comprovam, então, se você está compatível com o mercado daqui, tá? Todos esses documentos, eles têm que ser traduzidos, eles têm que ser juramentados, eles têm que ser coloridos. Então, assim, quando você for fazer a sua tradução juramentada, tenha cuidado que você está atendendo todos os critérios deles. Porque é o que eu sempre falo, reconhecimento de carreira é o seguinte, quanto mais é bônus. Se você deixar de apresentar um documento, seu processo vai falhar e você vai ser prejudicado, porque o seu processo não vai ser aprovado. Então, mais é mais nesse processo. Não se preocupe em vir para eles, mas também não precisa encher de linguiça o que eles estão pedindo, né? Então, se você tem condições, é um profissional formado com experiência no Brasil que queira vir para cá com inglês, ACS é o seu processo, o seu órgão e, obviamente, né, precisando de alguma assessoria, pode estar contando comigo. Agora, Marcos, me fala uma coisa, esses profissionais que vocês têm aqui na NIT, vocês têm profissionais que já têm formação no Brasil, na área, e vocês têm profissionais que vieram para cá e que estão querendo
ter uma profissão diferente e identificaram que informática é o caminho? Tá, então, é bem legal essa pergunta, Dan, porque quando eu era, por exemplo, consultor, né, educacional, era uma das perguntas mais comuns, né? Qual profissão, qual seria as carreiras disponíveis, os que me dão mais chances de conseguir ficar na Austrália, né, de fazer uma carreira. Eu acho que, e quando eu fazia esse tipo de consultoria, então, assim, só para deixar claro, eu não sou agente de imigração. Deixando isso bem claro, sim, uma das profissões de mais procura no mercado é de tecnologia. Como eu falei anteriormente, é uma área que tem crescido bastante e está em alto crescimento na procura de profissionais, né? Então, só uns dados aqui que eu acabei coletando do relatório da ICS. A quantidade de posições para profissões de IT, né, somando tudo, por volta de 12.485 vagas, né? Então, para você entender, o Skills Migration, aquilo que eu falei anteriormente, é um programa de imigração do governo australiano para suprir a necessidade de profissionais de várias áreas, né? Então, esse ano, que acabou de sair o ano fiscal, foi estimado de novo 12.485 vagas só para a área de tecnologia. É muita vaga. Muita vaga. Então, sim, é uma possibilidade, né? É uma das profissões mais em maior procura, mas não só também na procura da migração por si, né? Quando eu falo com estudantes que têm interesse em entrar numa área nova, a primeira pergunta que eu faço é: você gosta disso? É uma área que você se vê trabalhando no futuro? Por que eu pergunto isso? De novo, eu já vi muita gente, por exemplo, começando um curso que não tem nada a ver com o interesse pessoal dela, né? E essa questão de migração é uma coisa que muda o tempo todo, né? Então, tem profissões que entram e saem nessa lista. Eu particularmente acho que TI não é uma das profissões que está em risco de sair, muito pelo contrário, né? Mas, mesmo assim, é uma profissão. Quando se trata de carreira, eu acho que vale lembrar que a gente está falando da sua carreira, né? Então, mas é legal também, eu queria só desmistificar uma outra coisa, né? Quando eu falo bastante com as pessoas ainda têm aquela visão de que tecnologia ainda é o nerdzinho ali atrás do computador, que, enfim, eu fui nerd, eu sou considerado nerd porque eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Depende do jeito que você vê isso, mas ainda tem aquele estigma de que tecnologia é só aquela pessoa que fica ali atrás mexendo no computador, mexendo com uma peça. Isso é realmente a característica de um profissional há 20 anos atrás, né? Então, inclusive, um dos pontos principais do relatório é que 50% dos profissionais de tecnologia hoje é misto, né? Ele precisa ter um conhecimento de TI, mas muito mais além disso. Precisa ter conhecimento de negócio, precisa ter conhecimento de uma indústria específica, né? Então, as minas, por exemplo, elas estão passando por um processo de automação, né? Então, os caminhões gigantescos que tem nas minas, hoje eles são controlados por uma central aqui na City, em Perth, por exemplo, né? Então, você precisa de profissionais engenheiros, precisa de qualquer profissionais de área que consigam entender de tecnologia também, né? A pessoa vem e estuda com vocês e depois desse processo de vocês conseguirem talvez um internship para eles, qual que é a possibilidade de vistos que eles têm pela frente? Não, legal. Que aqui nós temos bastante brasileiro que estuda com a gente, né? Então a gente tem desde aqueles estudantes que vêm do ensino médio, 18, 19 anos, que está começando uma carreira na área de tecnologia, como profissionais que já vieram para cá com 10 anos de experiência em tecnologia, né? Então existe um mix aí, desde gente que começa com uma carreira nova, né, até gente que já tem muito tempo de experiência e vem para cá para estudar, para se reciclar, para ganhar mais pontos no programa de imigração, ter uma oportunidade de entrar no mercado de TI aqui na Austrália, né? Como eu falei, o ponto principal da NIT não é só
te ensinar, né? Também te colocar no mercado de trabalho. Então, essas pessoas que já vêm com um conhecimento de TI, eles têm uma oportunidade muito maior de entrar no mercado de trabalho pela questão dos estágios que a gente oferece. Certo, que é ótimo. Não todas as escolas oferecem isso. Isso eu acho que é um grande diferencial da sua escola, né? Sim. Você proporcionar essa oportunidade da pessoa estar estudando, estar tendo a experiência no ambiente de trabalho, e vamos ser honestos, né? Aqui na Austrália é o mercado. Se eles gostam de você, eles veem potencial em vocês, eles não vão te mandar embora, né? Com então é capaz certeza. deles tem uma potencialidade grande de você ser retido naquela empresa. Né? Eu vi um relatório bem recente de que os brasileiros são os estudantes internacionais brasileiros que vêm para a Austrália são um dos mais qualificados, né? Isso sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida. Então, o brasileiro é muito valorizado aqui porque nós realmente trabalhamos, nós temos aquele sangue no olho, né? De trabalhar. Tem que ter lá no Brasil, né? Que a gente a cultura da Austrália é um pouquinho diferente da do brasileiro. Então, nós temos uma economia muito mais competitiva, né? Aqui não, aqui os australianos eles são um pouco mais relaxados, assim, são mais easygoing, mais tranquilos. Então, quando vem um brasileiro que tem anos de experiência, 10 anos de experiência, ou mesmo que não tenha experiência nenhuma, mas tem a vontade, eu não considero que seja muito difícil, desde que você realmente melhore. Acho que o maior problema dos brasileiros, e isso eu me incluo nessa, é o desenvolvimento da língua. Primeiro, é eu aprender o inglês, não tanto a parte técnica ou a parte communication skills, não a personalidade que eu digo, né? Porque realmente, né, para fazer todo esse processo, independente se você está no Brasil, se você vem para cá fazer um curso técnico, você vai ter que ter inglês. Sim. Então essa barreira realmente, né, tem que ser vencida. Sim. Né? Legal. E a outra coisa que eu gostaria também de deixar, só fazer aqui um parênteses talvez, para as pessoas que estão no Brasil ainda e que talvez não tiveram tido a oportunidade de ir para a faculdade, mas nesse reverso, né? Tenho 10 anos de experiência profissional com IT, mas eu não tive a oportunidade de ir para uma faculdade. Você também consegue, existe um processo aqui que chama Recognition of Prior Learning. E se você fizer essa documentação e enviar lá no próprio ACS, você também consegue ter esse reconhecimento. Sim. Então eles reconhecem isso, não tá tão voltado só no seu diploma, mas aquilo que você tem realmente para agregar com o país em termos de experiência profissional. Não, isso é verdade. Só continuando o que você falou, a tecnologia é uma das profissões que não necessariamente você precisa ter uma formação acadêmica, assim, né? Exatamente. Então, assim, se eu não me engano, né, eu acho que é legal colocar o link do Guidelines da ACS aqui embaixo para você poder ver no vídeo, depois consultar depois, mas acho que são 6 anos de experiência é equivalente a um graduation, a uma formação acadêmica, né? Então eles reconhecem a profissão, a ACS reconhece o tempo de experiência como formação, né? É claro que vai ficar talvez um pouco confuso do que eu vou falar agora, mas a Dani pode explicar um pouco melhor depois. É que você tem o programa de migração na Austrália considera uma pontuação, né? Então, quando e experiência você ganha pontuação. Quanto mais tempo de experiência você tem, mais pontos você tem para somar ao total ali de outros fatores. Quando você reconhece a profissão como o tempo de experiência como profissão, como qualificação acadêmica, ela não pode ser usada de novo para experiência no quesito pontuação. Mas, entretanto, você pode usar como formação acadêmica. Sim. Então, Marcos, se você puder falar um pouquinho sobre esse 485, esse visto super famoso, né, que pode ajudar muita gente, e também falar um pouquinho sobre quais são as carreiras em IT que estão em demanda, só para as pessoas entenderem, eu não faço isso ainda, mas se eu fizer, eu tenho potencial. Legal. Primeiro, o ponto das áreas de tecnologia que você pode trabalhar hoje. Como eu mencionei um pouco atrás, elas são diversas,
né, das mais diversas que você pode imaginar. Então existe inclusive no relatório vamos pôr o link aqui embaixo para vocês, o relatório da ACS, eu vou abrir aqui para vocês que eu preciso ler para lembrar. Existem várias áreas que eles chamam de Digital Disruption, né, que são áreas de indústrias e áreas que são indústrias e áreas que a tecnologia está nascendo, né, que estão crescendo ou surgindo. Então, por exemplo, engraçado, a gente como usuário, a gente só vê a ponta do iceberg de um modelo de negócio, de um modelo de tecnologia que é gigantesco. Então, vocês que são profissionais de TI aí no Brasil, vocês sabem muito mais do que eu estou falando, né? Então, por exemplo, a parte de gerenciamento de dados ou a parte de segurança, né, digital, né, que em inglês seria cyber security, né? Tá em super alta, né? Tá em super alta, porque são 3 pontos principais. Tem uma tecnologia, uma área nova que surgiu não recentemente, mas é novo para os usuários, The Internet of Things. O que é isso, né? Hoje a gente conhece a internet. O que é a Internet of Things? A conexão de objetos com a rede, com a internet, né? Então, por exemplo, antes você tinha um computador, depois você tem o celular, depois você tem o tablet, mas hoje você tem a sua casa, você tem a luz que é conectada com a internet, que você pode controlar no seu celular, você tem a chave da porta da sua... Na verdade não é nem mais chave, né? A tranca da sua porta, que ela é digital, os vídeos de segurança interna da sua casa. Então, tudo isso é o que eles chamam de Internet of Things, né? São coisas, objetos que estão hoje conectados à internet e tem um processador ali dentro que processa toda essa informação. Com essa tecnologia nova, né, surgiu todo um ramo novo de segurança, né? Como você proteger uma luz na sua casa ou uma câmera, né, que eu acho que é mais importante, de que outras pessoas não vão acessar, né, a sua câmera. Então, uma coisa que pode ser bom, né, e seguro, ela pode ser completamente o oposto. Né? Você tem uma tranca na sua casa que é aberta na internet. Sim. E então, em vez de ser mais seguro, ela acaba sendo mais problemático. Então, toda essa tecnologia por trás dessas coisas que nós, usuários, temos, né, existe todo um ramo novo de profissionais que você precisa ter. Né? Então, a área de segurança, por exemplo, ela tem crescido exponencialmente. Um outro ponto, uma outra área, por exemplo, que tem em alta demanda é o que chama de cryptocurrency. Ah, sim, esse está na moda, né? Que é o que? O dinheiro digital, né? Para nós leigos, é o dinheiro digital, né? Então, acho que as palavras, as coisas que as pessoas lembram hoje em dia por exemplo, o Bitcoin, né? Então, o que é o Bitcoin? É toda uma tecnologia nova de currency, de moeda digital, que nós, usuários, para que isso tenha acesso para a gente, imagina o tanto de tecnologia que isso envolve. Né? Então, imagina o quanto de profissionais de tecnologia que demanda para isso. Né? Então, é uma das áreas, por exemplo, que está disrupting o mundo inteiro. Né? O sistema econômico hoje, financeiro, ele está no edge, ali na borda de mudar completamente. Né? Então, é esse tipo e para isso você precisa de profissionais. Então, respondendo a sua pergunta, todas as áreas de tecnologia estão em muito demanda. Que legal. Né? Desde a parte de desenvolvimento de softwares, desde a parte de desenvolvimento de aplicativos, websites, até a parte de segurança, a parte de networking, de redes, e enfim. Né? Que legal. Olha, é muito legal mesmo, como eu falei no começo, né? Eu comecei a minha carreira como recrutadora de informática e vim para a Austrália como recrutadora de informática, né? Foi o meu primeiro trabalho aqui, por 3 anos aqui na Austrália e 3 no Brasil, enfim. E as demandas sempre, né, continuam, obviamente muda a linguagem, muda a tecnologia, mas assim, o mercado continua carente
né, para vocês virem para cá e abraçarem essas oportunidades que pelo jeito ainda a gente vai ter por muitos anos, né? Mas se você está qualificado agora e está intencionado para vir para cá, é uma oportunidade de realmente vamos fazer esse processo, né? Vamos estar vindo para cá, porque as oportunidades são bem reais para você vir. Sim. Né? Eu acho que, por exemplo, eu esqueci de mencionar, por exemplo, a Artificial Intelligence, né? O AI, né? Então, por exemplo, nós usuários, no meu caso, inclusive, por exemplo, eu conheço o Siri, né? Que é o computador do iPhone. Tem o OK Google, por exemplo, né? Então, essas são tecnologias, por exemplo, que estão em alto desenvolvimento, né? Por exemplo, cryptocurrency foi uma das coisas que eu falei. Outro ponto é 3D printing, né? Ah, sim. Né? Então, por exemplo, 3D printing, há poucos anos atrás, ele não existia. Eu tenho um pouco de medo desse daí. Hoje, aqui na Austrália mesmo, tem uma empresa que está testando robôs que constroem casas. Olha só. Né? Que senta os tijolinhos lá, bonitinho, né? Não precisa mais de pedreiro. Então, tecnologia hoje, ela está incorporada em todas as indústrias, né? E a tendência é que isso cada vez maior. Né? Cada vez maior. Então, eu sei que eu não respondi essa pergunta especificamente, mas é todo esse mar novo de tecnologia que a gente não faz a menor ideia, como usuário, do que está acontecendo. Exato. Né? Realmente é a pontinha do iceberg, né? De uma coisa maior. Mas como qualquer, isso é uma dica, né? Sim, é uma dica. Você já passou por isso, eu já passei por isso. Todo imigrante, quando vem para a Austrália, se você só ficar olhando aquela tip do iceberg, você vai ficar olhando essa tip do iceberg por muitos anos. Sim. Quando você entrar e entender o processo e como que você pode ser criativo e como que você pode chegar nos seus objetivos, as coisas acontecem mais rápido. Nós estamos na era da informação, né? Então, assim, é um alerta, inclusive, para a criançada. Eu já posso falar criançada que eu já estou com meus 30. É uma dica para o pessoal novo, de 17, 18 anos, de procurar realmente saber, procurar pesquisar quais são as profissões dos próximos 10 anos. Para você não começar uma carreira que vai desaparecer. Que vai desaparecer, exatamente. Entendeu? Então, assim, é um pouco assustador, mas ao mesmo tempo, se você realmente se preparar, é exciting, é promissor. É promissor, é promissor. É instigante você passar por a gente está passando por uma revolução, né? Uma nova revolução digital, né? E que está gerando uma quantidade de oportunidades gigantescas, né? Para aqueles que estão procurando uma carreira nova, procurando oportunidades novas, é de procurar uma carreira que primeiro você goste, mas considere tecnologia, porque realmente é a carreira do presente e, sem dúvida, a carreira do futuro. Então, gente, como o Marcos falou, ele não é agente de imigração e eu também não. Mas eu queria explorar um pouquinho mais essa questão do 485. O que você pode falar desse visto? Tá, bom, o 485 é um visto dado pelo governo australiano para quem se graduou, para quem estudou na Austrália, né? Então tem algumas regrinhas aí. Você tem dois caminhos que você pode seguir. Um que é o Postgraduate Visa, né? Que é para aqueles que fizeram um bacharel acima na Austrália, né? Então você tem que estudar pelo menos 2 anos e tem que ser acima de uma graduação. Com isso você tem direito, quando você terminar o seu curso, você tem direito de aplicar para 2 anos, no mínimo 2 anos de visto de trabalho. Ele pode ser de 2 anos até 4 anos, dependendo do nível de estudo, né? Então, uma pós-graduação, uma graduação, você tem direito a 2 anos, um mestrado, um doutorado, você tem direito a 4 anos, mais tempo, né? Então, é um visto que você consegue, existem alguns critérios lá, né? Que é o inglês, o tempo de estudo, etc, etc. E ele é dado para qualquer profissão, né, para qualquer curso que você tenha feito, que seja de uma graduação para cima. O outro stream, né, outro caminho do 485 é o que ele chama de Postgraduate Visa, o voltado para o Job Stream, né, que aí você precisa ter estudado alguma coisa
que esteja na lista do long term, na lista de carreiras que a Austrália está procurando. Então ele tem que estudar aqui uma carreira que está dentro dessa lista, é isso? Então, um é o Postgraduate Visa, que é o voltado para qualquer área, qualquer área que você estudar. Então, por exemplo, eu fiz meu MBA aqui, né, 2 anos de estudo. A partir de 2 anos de estudo, você consegue pegar esse visto, independente da área que você estuda. Certo. O outro, que não necessariamente você precisa estudar uma graduação, você consegue também pegar um visto, né? Mas você precisa ter estudado em uma das carreiras que esteja na lista. Dentro da lista. Né? Então, por exemplo, IT, você está na lista. Todos os cursos, existem mais de 12 profissões, se eu não me engano, 12 a 13 profissões que estão na lista. Né? Então, você fazendo qualquer curso que seja relacionado a TI, você consegue pegar o Graduate Visa. Tá? Mas tem um porém. Para o outro visto que eu falei, aquele que não necessariamente você precisa fazer um bacharel, você também precisa estudar um curso que seja um nível requisito do ASCOA, que você mencionou anteriormente, daquela carreira especificamente. Agora, aqueles profissionais de IT que estão no Brasil, né, e querem vir para cá para estudar TI, por exemplo, né, se eles estudarem 2 anos, mesmo que seja um curso técnico como a NIT, você tem a possibilidade também de pegar o Graduate Visa. Por quê? Você pode usar a sua experiência do Brasil ou o seu bacharel do Brasil para suprir aquela condição do nível da carreira. Que legal. Né? Então, nós temos estudantes, por exemplo, que vieram do Brasil, fizeram um curso técnico com a gente, mas eles já eram profissionais de IT. Sim. Então, aqueles que já poderiam ser reconhecidos naquela profissão, eles conseguiram pegar o Graduate Visa devido às experiências e à graduação que eles tiveram lá, mesmo estudando um nível diploma, que é o que a gente oferece aqui na NIT. Perfeito. Ótimo. Então, existem várias possibilidades, sim, né? A gente está abrindo aí um leque de oportunidades para os profissionais de IT. E a gente quis falar sobre essa ocupação, essa carreira, né? Por causa realmente disso, né? Para a gente parar de ver, talvez, as pessoas vindo para a Austrália que têm experiência no Brasil e estudar um curso de, sei lá, que nem a gente vê, né? O pessoal vai fazer um curso de chefe, por exemplo. Gente, aproveita o que você já tem e impulsiona as suas chances. Não vai reinventar a roda, né? Porque já tá tão ali, tá muito fácil. Então a gente quis realmente dar essa oportunidade de vocês entenderem esse processo, né? Eu acho que é um dos pontos mais principais, né? É de buscar informação. Então, nós temos inclusive aqui estudantes que estavam fazendo cursos que não tinham nada a ver com a área deles, eles adoravam a profissão deles de tecnologia, mas não sabiam a possibilidade de pegar o Graduate Visa, por exemplo, né? Estudando a área deles. Então é bem importante ressaltar isso mesmo. Se você trabalha nessa área de TI, se você tem experiência, né, nessa área e gosta disso, não procure outra profissão. Porque a possibilidade de migrar para a Austrália, a possibilidade de pegar um Graduate Visa, por exemplo, ou de entrar no seu mercado de trabalho aqui, elas são muito altas. E para o pessoal que está em Perth, né? Se você está em Perth, se você é de IT, tem experiência ou não quer entrar, né, nesse mercado, a gente vai estar, o Marcos me convidou aqui na NIT, a NIT, para os brasileiros, para a gente fazer um workshop específico, né, de carreiras, né, de como entrar no mercado, como potencializar suas chances de entrar no mercado de trabalho aqui em Perth, né, na Austrália, mas em Perth, porque a gente está aqui. Então vai ser no dia 4 de setembro, às 4 horas da tarde. Para maiores informações, vocês entram em contato também aqui comigo no endereço de e-mail que a gente vai estar colocando aqui embaixo também. Legal, a gente vai convidar também profissionais de tecnologia brasileiros que já atuam nessa área para contar um pouquinho mais da experiência. De novo, a ideia é mostrar os passos, os caminhos que você tem, né? Como eu falei, você não precisa necessariamente estudar TI, né? Então eu não estou aqui realmente para fazer propaganda da NIT, né? Apesar de assim que seria muito bom se você viesse estudar com a gente. Mas a ideia principal é trazer
essas informações de tecnologia, do mercado de tecnologia aqui na Austrália, porque realmente não é muito explorado, né? As oportunidades são gigantescas e pouca gente sabe, né? Então acho que é bem legal esse trabalho que você está fazendo, Dani, e eu fico muito feliz de poder participar de tudo isso. Eu que agradeço a oportunidade de ter você falando, sabe, com você, com a sua experiência de ter trabalhado muitos anos estar trabalhando, né, com os estudantes internacionais e tá dando essa oportunidade deles repensarem, né, no caminho, porque obviamente comigo a gente vai entrar no mercado, mas você traz a base, né? Então por isso que a gente quis fazer isso, né, para ver a importância de o trabalho em equipe também, né, que é muito importante. A escola dá o suporte técnico, acadêmico que você precisa, se você já tem uma bagagem lá no Brasil, e eu impulsionar esse processo para que você entrar no mercado. Então, acho que foi isso. A gente vai encerrar essa entrevista, né, por hoje. Eu queria te agradecer, Marcos, pela oportunidade. Eu agradeço o convite. Contar com a presença de vocês, né, aqui no nosso workshop. E vamos fazer com que esses vistos sejam aprovados, né? Não que a gente aprove visto, não é isso. Mas ajudar vocês no seu processo. De novo, se você está já aqui na Austrália, em Perth, venha para o workshop, que vai ser no dia 4 de setembro, às 4 horas, aqui na NIT, na NIT. Para você que está no Brasil, nós vamos fazer um webinar. Então, você vai conseguir acessar do Brasil e assistir do Brasil aqui. Vai ser um pouquinho cedo aí no Brasil, tá? Então, se prepara um pouco. Aqui vai ser às 4 às 5 horas da manhã, lá vai São ser, Paulo, né? Horário de São Paulo. Lá vai ser às 5 da manhã. A gente vai estar respondendo também perguntas online sobre né, se você mandar perguntas ao vivo. Acho que é uma oportunidade de você participar do workshop. Se não, você consegue assistir depois, que vai estar disponível também nos canais aí para o pessoal ver. Exato. Então, tá ótimo. Obrigado, gente. Marcos, obrigada. Obrigado.